Olá, meus amigos de todo o Brasil, em especial vocês, produtores rurais brasileiros. Não importa se pequeno, médio ou grande, também não importa qual é o estado que vocês estão assistindo esse vídeo agora. O importante é salientar que vocês, produtores rurais, são verdadeiramente a locomotiva do Brasil. E o nosso país, o Brasil, é um país produtor de alimentos, sim, e em todos os territórios que compõem o nosso país. Porém, nos últimos anos, há muito tempo, na realidade, o nosso setor vem sendo usado apenas para que algumas pessoas, em algumas determinadas situações, venham se autopromover. Pessoas que buscam vantagens em cima do nosso setor, e sendo que essas pessoas que eu estou me referindo deveriam estar apresentando propostas, projeções, programas e processos que viessem a ajudar a desenvolver, a evoluir e tornar o nosso setor do agronegócio lucrativo. Porém, essas pessoas são iguaizinhas a carrapato. Sugam o nosso setor do agronegócio e nada oferecem para que ele possa, de uma certa forma, conseguir achar a sustentabilidade. E quando eu falo em sustentabilidade, eu não falo apenas em meio ambiente. Eu falo em sustentabilidade também operacional e econômica. Por isso que eu, Celso Ricardo, consultor de agronegócio no Brasil e nos Estados Unidos, ao longo dos anos, venho desenvolvendo projetos e processos. Devido à minha experiência de trabalho em 15 estados brasileiros, consigo entender muito bem a realidade que o nosso setor está vivendo. Diferente da realidade daquele agronegócio fake que existe em Brasília. Um agronegócio cheio de maquiagem, um agronegócio debatido pela escuridão dos corredores, enfim, um agronegócio que não existe. Mas hoje eu não quero falar de governos, nem do governo anterior, nem do governo atual, porque eu garanto para vocês que nenhum dos dois fez nada em prol do nosso setor de agronegócio. Eu quero falar um pouquinho do meu trabalho, do trabalho que está à disposição de todos, de um trabalho que fez ministros do governo anterior me chamarem em Brasília às pressas, para levar propostas para resolver alguns problemas que não estavam conseguindo ser resolvidos. Fiz, apresentei e me deixei à disposição para colocar em prática aquilo que eu havia dito. Eu não sou apenas um apontador de problemas. Eu estou vendo os problemas, estou colocando as situações na mesa. Mas, como eu não trabalho na política, eu não sou um político, essas situações não são vantajosas para aqueles que têm um espaço, seja no governo ou seja no Congresso. Porque são propostas que vão resolver os problemas. E nós não vamos novamente a questão de dias voltar a debatê-los de novo. Propostas e um trabalho sério que eu venho fazendo, como por exemplo o meu livro, que fala sobre o manifesto, a mudança na gestão do agronegócio brasileiro. Essa mudança na gestão começa diretamente na escolha de um ministro ou de uma ministra capacitado. Não apenas de alguém graduado em veterinária, administração e zootecnia. Isso não é ser técnico. Ser técnico e ter experiência é ter desenvolvido e apresentado trabalho ao longo dos anos para o desenvolvimento do agronegócio. Alguém que tenha senso crítico, capacidade, que tenha sensibilidade para entender como funcionam os três setores que compõem o agro. Setor primário, secundário e terciário. E não apenas o complexo soja, milho e carne bovina, porque aí nós estamos fazendo fake news. Nós estamos direcionando um setor de uma forma irresponsável, pautada e baseada apenas em resultado de culturas que há alguns dias ou alguns meses talvez já não estejam sendo tão vantajosas como algumas pessoas vêm dizendo. Nesse trabalho, nesse livro, eu mostro um pouquinho dos problemas que o setor do agronegócio vem vivendo e trago soluções para os setores que aqui estão relacionados. Também, ao longo dos anos, eu venho acompanhando o quanto o produtor rural, a verdadeira locomotiva do Brasil, vem sendo esquecida. Na realidade, só é lembrada em épocas de eleição, seja para deputado estadual, federal, governador de estados, senadores, presidente. Aí, essa classe tão importante para o Brasil e a verdadeira locomotiva do agronegócio é lembrada. E eu venho analisando algumas questões com relação, por exemplo, e são inúmeras que eu poderia estar aqui citando, com relação ao endividamento do produtor rural e a falta de um projeto de securitização, as execuções judiciais que estão acontecendo de uma maneira injusta por falta de um projeto para resolver este problema e a falta de crédito oficial para o produtor rural endividado que fica à mercê das indústrias do agro.
Indústrias essas que acabam criando verdadeiros cartéis, que acabam, de certa forma, pressionando e colocando de fato o pé no pescoço do produtor rural, porque elas financiam, elas cobram juros muito acima dos juros praticados pelo Plano Safra, o crédito oficial, e acabam se apossando da matéria-prima, pagando quando querem e quanto querem. Por isso que em fevereiro do ano passado, e que fique bem claro para vocês, produtores rurais, e hoje eu estou me direcionando à CNA e à Frente Parlamentar Agropecuária, essas duas vergonhas para o agro que na minha concepção não precisariam existir. Mas se ela, a bancada ruralista, a maior bancada do Congresso, não entende esses problemas, então nós deveríamos tirar esse nome, Frente Parlamentar Agropecuária ou bancada ruralista. Porque o endividamento do produtor rural é sério, é uma situação séria e precisaria ser resolvida. Porque através do endividamento se desencadeia uma série de problemas que levam até, por exemplo, à venda de terras brasileiras para o estrangeiro. A própria dolarização do Plano Safra, um absurdo, uma coisa sem nexo e sem fundamento apresentada pelo Carlos Favaro, também pode levar a empresas ou produtores de outros países que financiam ou podem vir a financiar o agronegócio brasileiro através de cédulas financeiras, de instituições financeiras, se apossar das terras do Brasil. Por isso que em fevereiro do ano passado, em apenas 15 dias, pessoal, 15 dias, eu idealizei o projeto de securitização, o projeto de lei 550, que foi apresentado pelo senador Álvaro Dias, o único político que até agora, de fato, se preocupou com o setor do agronegócio. Desenhei, projetei, juntamente com um consultor do Congresso Nacional, um consultor jurídico, e com a assistência do senador Álvaro Dias, esse projeto. Esse projeto traria um alento muito grande para o produtor rural. Já foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e agora se encontra na Comissão de Assuntos Econômicos. Também ao longo dos anos, analisando o agro de uma maneira muito ampla, sem sensacionalismo e fake news, analisando o nosso setor pela experiência que tenho de vida em 15 estados brasileiros, desenvolvi este documento, Agronegócio Cadeia de Valor. Nele estão impressos, pautados, os problemas que podem mudar a realidade do agronegócio brasileiro para melhor, que pode tirar o agronegócio da beira do abismo e não viver esse agronegócio de Brasília, das fake news, pautado apenas num agronegócio medíocre e resumido, como o próprio resumo nos traz e o direcionamento que algumas pessoas fazem, resumindo o agronegócio ao complexo soja, milho e carne bovina. Aqui, quando a gente fala em agronegócio cadeia de valor, eu falo de toda a cadeia produtiva, do campo até o produto final. E assim como do consumidor, desse produto final até os mercados consumidores. É importante, é amplo. E aí eu faço uma pergunta: onde está a CNA e onde está a Frente Parlamentar Agropecuária? Fazer notas de repúdio e cartinhas é muito fácil. Com todo o aparato que vocês têm, a cada governo que entra, vocês entregarem um relatório, isso é muito fácil. Eu quero ver apresentar projetos e propostas, eu quero ver vocês estar junto do homem do campo, do produtor rural, do setor primário, que hoje para mim é o setor mais prejudicado e abandonado do agronegócio. Vale lembrar que todos os setores, primário, secundário e terciário, têm problemas. Mas enquanto isso, vocês ficam vivendo nas suas vidas glamourosas e luxuosas, falando apenas de PIB, balança comercial, faturamento recorde e exportação recorde. Isso é mediocridade que se chama. Isso é um atestado de incompetência, de incapacidade que vocês assinam todos os dias. Porque falar de PIB e balança comercial para mim, querendo fazer uma alusão a um agronegócio de sucesso, mostra muito a incapacidade e incompetência de vocês. Que através destes trabalhos, deste documento, Agronegócio, Cadeia de Valor, deste projeto, o projeto de lei 550 que trata da securitização, e deste livro, mostra que a ideia de vocês de PIB, balança comercial, faturamento recorde, exportação recorde, é algo pequeno, tacanho, e que mostra o quanto vocês são incompetentes
e estão fazendo pouco caso do setor do agronegócio brasileiro. Mas eu aqui fico à disposição de vocês do Brasil, do produtor rural, para levar este conteúdo através de uma palestra que eu montei. E não somente, como eu disse, apontar problemas, mas levar soluções para tornar o agronegócio brasileiro um agronegócio respeitado no mundo, tendo em vista todas as características positivas que nós temos e que nenhum país do mundo tem igual. E mais do que isso, temos um produtor rural competente e capacitado, porém que vem sendo esquecido, jogado de lado, assim como todos os problemas que nesse trabalho eu relato. Porque a ideia do Brasil é a ideia de um agronegócio fake, é a ideia de um agronegócio de Brasília que não existe. E que se nós não mudarmos o nosso posicionamento, o nosso entendimento e as nossas atitudes, a crise será monstruosa e o agronegócio brasileiro estará falido muito em breve. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.